Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema, uau, bem denso, mas fascinante, como a fenomenologia pensa a nossa experiência do tempo. Estamos usando aqui um material da Virtual Books Editora que ajuda a gente a navegar pelas ideias, principalmente de Edmundo Husserl. A ideia é tentar entender por que ele falou que a consciência do tempo era tipo o mais importante e difícil dos problemas fenomenológicos. Parece fácil, né? O tempo passa. Mas Husserl viu algo bem mais complexo ali. Como será que isso mexe com nossa percepção, nossa memória, até com quem a gente é? Vamos tentar desembrulhar isso. Que a fenomenologia, ela não está preocupada em definir o tempo lá fora, sabe? Tipo como a física com o Newton fez, ou mesmo o que Agostinho pensou. O foco é outro. É como o tempo aparece para nós, para nossa consciência. Pensa numa melodia. A gente não ouve nota por nota isolada, né? A gente ouve a música como um todo, algo que se desenrola. Como é que a consciência faz essa mágica de ligar os momentos? Aquela ideia de tempo como uma linha de agora separados, bom, ela não explica isso direito. Entendi. Então, para começar, a gente precisa meio que deixar de lado essa imagem comum do tempo, tipo o rio que corre, o calendário na parede. É a tal redução fenomenológica. Isso é por aí. Suspender essas ideias pré-concebidas, o que ele chama de atitude natural. Isso ajuda a gente a focar na estrutura da experiência como ela é vivida, sabe? Russell percebeu que o tempo do relógio, o tempo objetivo, e até aquela nossa sensação, né, de que o tempo passa rápido ou devagar, tudo isso depende de algo mais básico. Depende de uma estrutura interna da consciência, que é o que torna possível qualquer experiência temporal. É aí que ele vai fundo. E como ele descreve essa estrutura? O presente, o passado, o futuro, não são tipo gavetinhas separadas? Para Russell, não exatamente. Não são partes estanques, mas sim modos. Modos como as coisas se mostram para a consciência. O agora é o ponto zero, a referência absoluta. E o passado não é um lugar para onde as coisas vão. É o jeito como algo aparece para a gente como não mais aqui. Pensa no som de um sino. Ele acabou de tocar, mas ainda está ali na consciência, como recém-passado, né? Hum, isso me faz pensar na crítica que ele fez ao Agostinho. Agostinho falava do presente de coisas passadas, que seria a memória, mas Husserl achou que isso não bastava para explicar como a gente ouve, sei lá, uma frase inteira e entende ela como um todo, certo? Exato. Porque se fosse só memória, imagina, ao ouvir a última palavra, você tivesse que ativamente lembrar das anteriores. Seria como juntar peças soltas, né? Não teria aquela sensação fluida da frase acontecendo. Husserl diz que Agostinho aí confundiu a memória, que é esse ato de buscar uma lembrança, com algo mais, imediato, algo que acontece na própria percepção da duração. E qual foi a solução dele para esse fluxo, para essa percepção contínua? Ah, aí vem o conceito-chave. O presente vivo. Em alemão, lebendige Gegenwart. Mas, não é um ponto minúsculo, um instante. É uma estrutura, dinâmica, estendida. E tem três aspectos que não se separam. A impressão primária, que é o foco no agora mesmo. A retenção, que é essa pegada imediata do que acabou de passar, que ainda está quente na consciência. E a protenção, que é a antecipaçãozinha do que está vindo. Certo. Então, essa retenção, ela não é a mesma coisa que memória. Parece uma diferença sutil. Ser que fica ligado ao agora, sem a gente precisar fazer força para puxar essa informação. É ela que mantém o fluxo. Já a memória, a recordação, é um ato diferente, é ativo. Eu decido buscar algo lá no passado e trago de volta como algo passado, um objeto do meu pensamento. A retenção permite ouvir a melodia acontecendo. A memória é lembrar da melodia que eu ouvi ontem, por exemplo. Sacou a diferença? Peguei. É como se a consciência tivesse que fazer um malabarismo, né? Prestar atenção no que tá rolando, tipo a melodia, e ao mesmo tempo manter essa costura do tempo com a retenção e a protenção. Exatamente. É uma ótima imagem. Russell até usou um termo para isso: dupla intencionalidade. Uma é transversal, focada no objeto que dura no tempo, a melodia, a conversa. E a outra é, mais sutil, é longitudinal. É uma consciência do próprio fluxo da experiência, sem que a gente precise ficar pensando, eu estou fluindo no tempo.
É uma consciência imanente do próprio experienciar. Nossa, é bem profundo como ele dissecou a estrutura da percepção. Mas essa análise toda, ela parece focar muito no agora, na cognição, né? E a nossa vida como um todo? Nossos planos, o passado que molda quem a gente é? Ótima observação. E é exatamente aí que entra Martin Heidegger. Ele foi aluno de Russell, mas, bom, ele tinha uma pegada diferente. Heidegger achou que Russell ficou muito centrado na consciência cognitiva, sabe? Um certo viés da presença. Aí ele muda o foco. O foco de Heidegger vai para o Dasein, que a gente pode traduzir como ser aí. O ser humano jogado no mundo cuja essência é existir, é se importar com a própria existência. Para Heidegger, a temporalidade fundamental não é só perceber o agora, é esse esticar-se da existência entre passado, presente e futuro, com uma ênfase especial nos nossos projetos, no futuro. A proteção ganha um peso maior. Peraí. Então, para Heidegger, o tempo não é algo que a consciência constrói ou estrutura, mas é algo que o nosso próprio ser é. Tipo, a gente é tempo. De certa forma, sim. Ele fala numa temporalidade originária, que está ligada aos nossos projetos, aquilo que importa para a gente. Esse seria o tempo autêntico. O tempo do relógio, essa sucessão de agoras, seria algo derivado, um tempo ordinário ou mundano. O Dasein, para ele, é estático, ou seja, está sempre fora de si, estendido entre o que já foi, o que está sendo e o que ele projeta ser, sem se perder nessa extensão. Nossa existência é fundamentalmente essa dinâmica temporal. Que virada interessante. Saímos da análise micro da percepção em Husserl para essa visão mais existencial da vida inteira em Heidegger. Então, resumindo um pouco, a fenomenologia meio que força a gente a olhar para dentro, né? O tempo não é só o tic-tac lá fora. Ele está profundamente ligado ou à estrutura da nossa consciência, como Husserl mostrou, ou à nossa própria maneira de existir no mundo, como Heidegger colocou. Perfeito. É um convite a olhar não para o tempo objetivo, mas para as estruturas da nossa própria experiência que tornam o tempo experienciável. Vimos a profundidade da análise de Husserl do presente vivo e depois o contraste com Heidegger, focado no Dasein e seus projetos. E isso, acho, nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Se essa estrutura temporal da nossa consciência ou do nosso ser, como a gente segura o passado imediato na retenção, como a gente se lança para o futuro, se isso é tão central para quem somos e como vivemos, será que investigar mais a fundo essa própria estrutura, seja o presente vivo de Husserl, ou seja, a temporalidade estática de Heidegger, poderia de alguma forma mudar a nossa relação com a nossa própria história e com as nossas possibilidades? Será que entender isso melhor poderia nos ajudar a, sei lá, a habitar o nosso tempo de um jeito diferente? Fica aí a reflexão. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.